Bem pessoal, o assunto que irei tratar nesta aula se chama pronomes pessoais oblíquos, certo? Tem muitos alunos que têm dificuldade de aplicar, né, de como usar corretamente os pronomes pessoais oblíquos. E não somente isso, também iremos falar sobre a tal da prox, mesox e a da enclis. É isso aí. Então, o que é isso? Como é que os pronomes oblíquos se posicionam na oração, né? E como é que devemos, de forma correta, colocar esses pronomes? Creio que muitos estão só acostumados com os pronomes do caso reto, né? Que é o famoso eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Mas vamos entender melhor os pronomes oblíquos. Bem, para começar, vamos aqui para nosso quadro virtual e entender o que é para você, o que são pronomes oblíquos. Não sei se você é a primeira vez que está se deparando com esse assunto, mas a maioria esse assunto é um assunto de revisão, né? As pessoas já devem ter visto esse assunto na escola, enfim. Os pronomes oblíquos, o que são os pronomes oblíquos? Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que se referem às pessoas do discurso quando exercem função de complemento da oração, assumindo comumente função de objeto direto e objeto indireto. Ou seja, para simplificar melhor isso, o que é um pronome pessoal oblíquo? É quando ele exerce o quê? Ele não exerce função de sujeito na oração. Ele, na verdade, ele não vai estar praticando uma ação, mas ele vai estar recebendo a ação de algum verbo. Vamos entender melhor ao longo da apresentação aqui, ó. Eu vou colocar alguns exemplos que vocês vão poder entender melhor. Minha avó perguntou: seu pai saiu com seus irmãos? Eu respondi: sim, ele saiu e deixou-os na escola. Observe bem, temos aqui nessa oração, sim, ele saiu e deixou-os na escola. Ele é o que? É um pronome, né? Pessoal do caso reto, que está se referindo a quem aí? A palavra pai, né? Ele é o sujeito aí dessa oração. Ele, se referindo ao pai. E bem aqui onde tem deixou-os, esse os, ele vai fazer referência a quem? Aos irmãos que estão sendo o objeto, né? O assunto que está sendo tratado, e o que está recebendo a ação do sujeito. Sim, ele saiu e deixou-os. Então esse deixou-os, o verbo deixar, ele é o que? Ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Porque quem deixa algo em algum lugar, né? Então deixa algo ou alguém em algum lugar. Então deixar algo está como? É um verbo transitivo direto. Por que é verbo transitivo direto? Porque não precisa de preposição. Logo, então, temos o que? Os está tendo a função aí nessa oração de que? Objeto direto. Objeto direto. E se é um objeto direto e esse pronome pessoal oblíquo é um objeto direto, temos aí também, ele é um pronome oblíquo átono. A gente vai observar que os pronomes pessoais oblíquos, eles se dividem em dois, átonos e tônicos, mas pelo fato de ele não ter a necessidade de uma preposição, né? Quando ele não tem preposição, ou seja, ele é um objeto direto, ele é um pronome oblíquo átono. A gente só vai entender que existe uma exceção aí, certo? Existe um pronome átono que ele sim, ele pode fazer referência a um objeto indireto. Mas tudo isso a gente vai aprender mais na frente, só estou dando alguns detalhes. Aí observe o seguinte, o pronome oblíquo ele está depois do verbo, né? Ele apareceu depois do verbo. Quando acontece isso, temos uma ênclise, certo? Porque é toda vez quando
o pronome ele se encontra após o verbo. Temos aí então a posição ênclise, apróclise, mesóclise e ênclise vai ser a posição que o pronome oblíquo ele assume na oração, né? Se está antes, no meio ou após o verbo. Vamos aqui avançando e você observe aí que então a divisão, né, dos pronomes oblíquos em átonos sem preposição e tônicos com preposição. Observe aí, vamos na primeira coluna nos pronomes átonos. Temos singular, primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira pessoa mi, segunda ti, terceira li, o, a, si. No plural, primeira pessoa nus, segunda pessoa vos, terceira pessoa lis, os, as, si. E agora os tônicos, que são aqueles que têm a preposição, né? Temos primeira pessoa mim, comigo, segunda pessoa tim, contigo, terceira pessoa do singular ele, ela, si, consigo. No plural, primeira pessoa nós, conosco, segunda pessoa vós, convosco e terceira pessoa eles, elas, si, consigo, certo? A gente vamos estudar primeiramente os átonos, né? E ver aqui alguns exemplos. A famosa frase eu te amo. Como é que fica essa frase? Eu te amo. Observe que temos o pronome pessoal, aí o eu, né? O pronome caso reto, que está sendo sujeito aí dessa ação, e o ti, que está sendo aí o objeto, né? Quem ama, ama alguém. O verbo amar, ele não precisa de uma preposição, certo? Então, como ele não precisa de uma preposição, é chamado de verbo transitivo direto. É transitivo porque, para fazer sentido, ele precisa do seu complemento, mas esse complemento não possui aí preposição. Então, objeto direto, amar. Aí, se é objeto direto, e observe agora o que acontece. Diferente do exemplo anterior, temos o que? O pronome ele está vindo antes do verbo. Se ele aparece antes do verbo, temos o que? Uma próclise. Próclise é quando o pronome oblíquo aparece antes do verbo. E observe aqui essa frase que muitos usam assim, como que costumam, em vez de dizer eu te amo, dizem te amo, né? De uma forma até mais resumida, te amo. Mas essa construção ela está errada. Gramaticalmente ela está errada. Por que ela está errada? Porque é uma regra que diz que não há próclise no início de frases. Ou começa com ou você diz eu te amo, ou se for para ocultar o eu, né? Você então vai dizer amo-te. Parece mais estranho, né? Não é tão romântico chegar para alguém e dizer amo-te. Mas esse aí é o correto caso. Exceções à regra da preposição. Vamos lá. Tem uma seção que é referente à terceira pessoa, o pronome oblíquo li e lis, tanto no singular como no plural. Ele pode substituir um objeto indireto. Vamos aqui a um exemplo bem prático. Paulo deu o celular a ele. Se eu quiser substituir esse a ele, que é substituir por um pronome, como é que eu vou substituir isso aí nessa frase? Paulo deu o celular a ele. Qual é o pronome que eu vou utilizar? Olha, observe aí que na singular, na terceira pessoa, temos o que? O li, o, a e si. Neste caso, o que vai dar certo e ficar gramaticalmente correto é o li. Paulo deu-lhe o celular. Porque quem dá o verbo dar, ele é o verbo transitivo indireto. Quem dá alguma coisa para alguém. Ele é verbo transitivo direto e indireto, na verdade. Porque quem dá algo para alguém. Esse para alguém exige preposição. Nesse caso aí, Paulo deu-lhe o celular. Então, a ele, observa a preposição, por isso objeto indireto.
Vamos aqui no mesmo exemplo, agora substituir a palavra celular. Vai mudar, porque como é um verbo transitivo direto e indireto, celular ele vai agora ser um objeto direto. Paulo deu a ele, o celular a ele, entenderam? Então observe aqui que temos objeto indireto, né? Objeto direto nesta frase. E a tal da mesóclise, quando o pronome aparece no meio do verbo, quando conjugado no futuro do presente ou do pretérito. Esse aí é mais difícil de observar esse tipo de situação, porque devido à conjugação que ela não é tão costumeira, tanto na escrita quanto na oralidade. Observar. Vamos a alguns exemplos. Esperá-la-ei por toda a minha vida. Esperá-la-ei por toda a minha vida. Imagine alguém que tem a sua amada, né? E ela viajou e alguém diz assim, olha, e aí parece ela viajou e aí agora vocês ainda continuarão juntos, talvez ela nem volte. E aí o cara apaixonado fala, espera-la-ei por toda a minha vida, né? Espera-la-ei, ou seja, irei esperar por toda a minha vida. Isso daí está no futuro, futuro do presente, futuro do presente. Nesse caso aí, observe que na conjugação desse verbo, o pronome oblíquo ele está bem no meio. Esperar-la, esse lá é o pronome oblíquo, ei ainda faz parte da conjugação do verbo. Espera-la-ei por toda a minha vida. Um outro exemplo, desmanchar-me-ia em lágrimas. Desmanchar-me-ia em lágrimas. Isso aí, digamos que ela voltou de viagem, está com ele e alguém faça a seguinte pergunta, rapaz, imagine se ela não tivesse voltado, o que você iria fazer? E ele disse, desmanchar-me-ia em lágrimas. Está supostamente citando uma situação que poderia acontecer com ele, né? No caso aí temos futuro do pretérito. Então desmanchar-me, esse me é o pronome e ainda faz parte da conjugação, e aí como ele está no meio é chamado mesóclise, beleza? Pois bem, pessoal, vamos aqui entender melhor aqui rapidamente. Ênclise é só uma revisão. Ênclise é o que? Após o verbo, né? E a gente vai entender melhor aqui alguns aspectos. Como ocorre a ênclise? Em frases iniciadas por verbos desde que não estejam no futuro. Observem. Um exemplo. Comprometeu-se em dizer a verdade. Esse comprometeu, ele está no passado e está iniciando uma frase. Então toda vez quando isso ocorrer a ênclise, temos aí, a gente utilizamos o pronome oblíquo após o verbo, né? Ênclise. Outro exemplo, outra situação nas orações reduzidas de infinitivo. Convém contar-lhe um segredo. Contar, aí está no infinitivo, né? Então convém contar-lhe um segredo. Próximo, nas orações reduzidas de gerúndio. Exemplo, o advogado apareceu comunicando. Olha o gerúndio. O advogado apareceu comunicando-lhe o dia do julgamento. Certo? Então, nesse caso aí, a ênclise ele vem, sempre utilizamos o pronome após o verbo. Beleza? E nas frases imperativas afirmativas. Senhor, atenda-me, por favor, nas frases imperativas afirmativas. Aí bem aí, atenda-me. É quando temos aí um pedido, né? Um clamor. Então usamos também a ênclise. A próprise, antes do verbo. Quando é que utilizamos? Em vários momentos. Próximo de advérbio, por exemplo, advérbio de negação, não se preocupe, não. E temos um advérbio, então logo antes vem o pronome oblíquo, não se preocupe. Os advérbios eles chamam o pronome oblíquo, né? Eles têm mais força, assim que podemos dizer.
Próximo de pronomes indefinidos e relativos. Bora lá para alguns exemplos. Pronomes indefinidos. Aí todos, primeiro exemplo, todos te ajudaram a vencer. Todos, um pronome, né? E te, logo depois dos todos vem o te, ajudaram a vencer. Então sempre quando tiver um pronome indefinido, ali o pronome oblíquo vem logo em seguida. Segundo exemplo, o pátio é lugar onde, aí o pronome relativo. O pátio é o lugar onde me sinto à vontade. Onde está fazendo referência a pátio, certo? Próximo de conjunções subordinativas. Farei isso se me for útil. Farei isso se me for útil. Então, conjunção subordinativa. Se, a partícula se está aí como conjunção subordinativa. Se me for útil. Com preposição seguida de gerúndio. Aí temos aí o exemplo em, preposição, se tratando. Observe que o pronome oblíquo ele ficou entre a preposição e o gerúndio. Em se tratando de segurança, todo cuidado é pouco. Aí usamos a prótese, né? E em frases exclamativas, interrogativas e optativas, quando elas optativas são aquelas frases que têm um desejo, né? Exclamativas, um exemplo: só Deus sabe o quanto me esforcei para ser aprovado no concurso. Só Deus sabe o quanto me esforcei para ser aprovado no concurso. Toda vez que tiver uma frase exclamativa, o que devemos usar aí o pronome oblíquo ele deve vir antes do verbo, né? Aí temos a prótese. Segundo exemplo, quanto lhe devo pelo serviço? Uma interrogação. Quanto lhe devo pelo serviço? E terceiro, é uma frase optativa: que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Então, nesse caso aí, temos aí um desejo, né? Um voto, né? De que Deus o abençoe. Quando temos um voto, desejo, assim, usamos a prótese. E a ênclise, como já foi dito, com verbos do futuro do presente ou futuro do pretérito. Exemplo: comemorar-se-ia o aniversário se todos estivessem presentes. Comemorar-se-ia o aniversário se todos estivessem presentes. Segundo exemplo: planejar-se-ão todos os gastos referentes a este ano. O primeiro é o futuro do pretérito e esse agora sim é o futuro do presente. Planejar-se-ão todos os gastos referentes a este ano, certo? Então observe que o pronome oblíquo ele se encontra bem no meio, né? E assim, só nestes casos, né? Agora vamos para os pronomes oblíquos tônicos. Vamos aos exemplos. Vem acompanhados com preposição. Exemplo: você nunca acredita em mim. Acreditar, quem acredita em alguma coisa ou em alguém, né? Ou em algo. Então, como tem preposição, em mim, aí então sempre iremos utilizar os pronomes tônicos, né? Segundo exemplo: ei, sua mãe está precisando de ti. Verbo precisar, verbo transitivo indireto. Quem precisa de alguém, né? Ou de algo, de ti. E terceiro exemplo: você pode contar comigo. Observa aí que nesse caso o verbo contar ele está precisando da preposição contar com alguém, né? Contar com alguém, confiar em alguém. Nesse caso aí utilizamos o pronome oblíquo comigo. E quarto exemplo: ele viajará conosco. O verbo viajar. Quem viaja para algum lugar e neste caso pode viajar sozinho, claro, né? Mas pode viajar com alguém. Então, ele viajará conosco. Eu poderia ter colocado no exemplo: ele viajará para a Bahia conosco, né? Então, esse conosco, ele está aí, né? Como ele é um pronome oblíquo tônico, porque precisa aí de uma
de uma preposição, vem com preposição, viajará com quem? Com quem? Conosco. No caso do pronome consigo, é interessante, consigo da terceira pessoa, é possível usar duas formas. Eu não notei nada de errado consigo, ou também posso dizer, eu não notei nada de errado com ele, com ela, com eles, com elas, né? Eu poderia fazer também, colocar a frase nesse sentido que está correto, porque eu consigo, nessa frase, quando eu tenho consigo, eu consigo, eu não notei, eu consigo colocar o pronome, né? No caso, o pronome ele, ela, nesse caso aí. Vamos para os exercícios? Bem, pessoal, tem alguns exercícios que eu trouxe aqui para ver se vocês conseguiram compreender. Primeiro, a substituição do segmento grifado pelo pronome correspondente está feita de modo incorreto, hein? Aí tem as alternativas aí, né? Observe, você pode parar esse vídeo, tá bom? E observe aí aonde que está a aplicação do pronome oblíquo está aplicado de forma incorreta. Pare o vídeo, veja e depois responda antes de eu colocar aqui a resposta correta, tá bom? Pare aí e agora eu vou colocar aqui a resposta para ver se você acertou. A resposta correta é letra E, que está aí, a forma como esse pronome oblíquo foi colocado está incorreto, porque produzem um composto, produzem-lhe, não, porque produzir é verbo transitivo direto. Quem produz, produz algo, não precisa de preposição. Então, se não precisa de preposição, não há necessidade de colocar o li não entra. O certo era produzem. Próxima questão. Aqui é da Fundação Lusíada. Preencha as lacunas do texto abaixo com os pronomes oblíquos devidos. Aí, novamente, você vai parar o vídeo, tem essa frase aí, e ver qual é a melhor aplicação desses pronomes, tá bom? Vou dar um tempo para o vídeo e depois vamos ver a resposta, certo? Bem, se você tiver parado o vídeo e refletido, a resposta correta nessa frase aí para colocar os pronomes é letra A. Não o ajudou. Quem ajuda, ajuda alguém. Nem pediu nada a ele. Aí, nesse caso, precisa de uma preposição, né? Quem pede, pede alguma coisa para alguém. Então, como temos isso, quem pede, pede alguma coisa para alguém, temos aí o pronome li. Não o julgou. Por que o julgou? Julga. Quem julga, julga alguém ou algo, né? E nem condenou. Quem condena, condena alguém, né? Então não precisa de preposição, também coloca o, certo? Próxima questão agora é da Unimep São Paulo. Temos aí novamente, né, umas 3 frases aí, 3 orações, e nessas orações aí pede assim: substituindo as palavras destacadas por um pronome oblíquo temos. Aí novamente, pare o vídeo e veja aí se você consegue acertar, tá bom? Bem, vou passar aqui a resposta, espero que você tenha acertado, né? A resposta correta é letra C, demos-lhe. Quem dá alguma coisa para alguém. Olha, observe ali, a ele. Então, de cara você vai colocar ali demos-lhe, certo? E segundo, fizemos o trabalho como você orientou. A forma correta, gramaticalmente correta, é fizemo-lo, não fizemos-lo, né? Essa é a forma correta, e ele é um verbo transitivo que faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa, então é verbo transitivo direto. E aqui, achar os livros muito interessantes. Aí nesse caso vai ficar acharam-nos muito interessantes. Não vai ficar acharam-os muito interessantes, certo? Essa é a forma correta. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse assunto, né?
que não é um bicho de sete cabeças, basta você praticar, né, que você vai saber como utilizar de forma correta esses pronomes oblíquos, certo? Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? Isso irá incentivar para que eu possa produzir mais conteúdos assim para vocês, tá bom? Agradeço, fui!